Ó, tem mais polêmica agora envolvendo políticos paranaenses. Faltando um dia para as disputas pela presidência da Câmara e do Senado, os políticos aqui do estado já começaram a divulgar seus votos. Na Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, conta com o apoio de 20 partidos para se reeleger presidente da casa e está praticamente assegurado na cadeira. Já a disputa no Senado entre Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, segue intensa. Lira já presidiu a casa na legislatura passada e conta inclusive com o apoio de 20 partidos que somam 496 deputados. Para ser eleito como presidente da Câmara, ele precisa de pelo menos 257 votos. Além do PP, as siglas que já declararam apoio a Lira são o PT de Lula, o PL de Bolsonaro, o União Brasil de Sérgio Moro, Republicanos ligado à Igreja Universal e várias outras legendas como PSD, MDB, PDT, PSDB, Cidadania, PSB, Solidariedade, PV, PTB, Patriota, PROS, Podemos, Avante, PCdoB e PSC. A votação para a escolha do presidente é secreta e, por conta disso, é comum que nem todos os parlamentares sigam o que foi definido pelo partido. Porém, no caso de Lira, é dado como certo que ele será reeleito. Deputados paranaenses consultados pelo RN Opinião, inclusive, já cravaram a sua recondução à cadeira de presidente. PSOL, Novo e Rede são as únicas legendas que não apoiam a continuidade da presidência de Lira, mas juntos os três partidos somam apenas 17 votos. O outro candidato à presidência da Câmara é o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Antes de começar a falar do Senado, Pedroso, rapidamente, só pra gente falar da Câmara, assim, uma boa pincelada, Arthur Lira tem de fato essa tranquilidade para se reconduzir ao cargo de presidente, até porque ali na lista de partidos que o apoiam, é uma baita de uma salada, né? Tem direita, esquerda, centro, tudo misturado, e o Lira aparece ali deitado em berço esplêndido. Deitado em berço esplêndido. Se esbaldando, né? Mas olha, absolutamente confortável. Por quê? Ouvintes, vamos lá. Vocês não podem esquecer que quando a gente está discutindo conforto, já que o Escola usou esse termo de deitado em berço esplêndido, o Arthur Lira foi absolutamente pródigo, generoso, né? E na distribuição ali para os seus colegas, né, deputados. Ele aumentou as verbas, ele distribuiu o orçamento secreto, ele cuidou dos interesses dos deputados de A a Z. E esse é o momento que eles acabam reconhecendo isso, Escola. Então é absolutamente natural. Quem quiser, inclusive, anotar, a tendência é que o Arthur Lira seja o novo recordista de votos para a presidência da Câmara Federal. Então, mas o que segura o Lira ali, Pedroso? O que segura ali, o Lira ali, é justamente, Escola, ele é um bom cumpridor de acordos, tá? Ele cumpre acordos e ele entende aqueles interesses de todas as naturezas. Por exemplo, comentei no Jornal da Manhã recentemente que ele cuidou até de operações mais delicadas, inclusive da gestão de gabinetes. Tinham deputados que queriam gabinetes melhores, um queria com banheiro, outro queria com vista, do lado do pai. Ele cuidou de absolutamente tudo. Eles tinham uma expectativa do aumento de verba para poder ter ressarcimento de moradia, ele cuidou disso. Ele cuidou da possibilidade, cuida da questão dos cargos ali no governo federal, pressionando o PT para que a base seja atendida. Ou seja, ele é realmente um representante dessa massa difusa de interesses que são os parlamentares. E quando eu falo aqui, tanto aqui no RN Opinião quanto no Jornal da Manhã, é o seguinte: os deputados, quando você está tratando de verba, de orçamento, da facilidade, Escola, não tem cor partidária. Eles se uniram para votar o desmonte da lei de responsabilidade, eles se uniram para votar o aumento do fundão. Então, quando é para você ter acesso ali ao dinheiro do povo e as facilidades ao berço esplêndido, como você bem colocou, aí eles são unidos. E fazem política. Aí não, querido, aí eles fazem até pirueta. Daí não tem dificuldade. Então o Lira tem essa vantagem. O recorde atual é 434 votos, tá, para a presidência da Câmara. Eu tenho uma estimativa que ele pode chegar até aos 440, Escola. Então o Arthur Lira realmente pode dormir em paz, porque a votação dele está assegurada. E ele tem trabalhado muito para isso, muito. Ele tem ligado para deputados, cuidado ali, feito um corpo a corpo que não termina. Ele está absolutamente focado em ser esse recordista para conseguir ancorar ali a governabilidade do Lula em si. Então ele espera ter o recorde e vai deixar o governo do PT cada vez mais refém dessa sua liderança.
Então tá aí, 4h23, vamos falar do Senado agora? Porque no Senado as negociações seguem mais intensas, viu? Para ser eleito para a cadeira são necessários 41 votos e se nenhum candidato alcançar esse número, os 2 mais votados vão para um segundo turno de votação. Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais e que tenta a reeleição, é o favorito. Porém, ele deve ter mais trabalho para vencer a disputa do que o seu colega da Câmara. Além do próprio PSD, ele já teve posição fechada a seu favor, anunciada pelo PT, MDB, PDT e PSB. Essas legendas somam juntas 51 senadores. Mas, como a votação é secreta, pode ser que alguns políticos pulem do barco, diminuindo essa vantagem de Rodrigo Pacheco. Já Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, teve o apoio confirmado do próprio PL, do PP e do Republicanos. Que bom, né, que ele foi apoiado pelo PL. As 3 siglas somam 23 senadores, entretanto, alguns representantes de outras legendas podem acabar mudando os seus votos. O Podemos e o PSD ainda não confirmaram se vão apoiar ou não um dos 2 candidatos. São agora 3 senadores do Podemos, incluindo Oriovisto Guimarães do Paraná e 3 tucanos. O RN Opinião procurou os senadores paranaenses para saber como cada um pretende votar para escolher o novo presidente do Congresso. O senador Oriovisto Guimarães do Podemos afirmou que não pretende divulgar o voto, já que o voto é secreto. Também se mantém numa posição confortável ali, não fica mal nem com esse nem com aquele. O senador Flávio Arnes, que se filiou hoje ao PSB, enviou uma nota reforçando que não divulga sua posição em respeito aos candidatos e que se expor suas opiniões pode criar arestas com o parlamentar que ele acabar preterindo. A Arnes reforçou, inclusive, que é um político de diálogo e não vai faltar com respeito com nenhum colega. A troca de partidos do Arnes já mostra mesmo que ele tem bastante diálogo com todas as siglas pelas quais ele já passou ou esteve sendo representado ou representando. Já o senador Sérgio Moro, recém-eleito, publicou uma série de tweets afirmando que vai apoiar o candidato bolsonarista na disputa. Quem nos assiste pela live consegue agora confirmar e assistir um pedacinho dessas postagens de Moro. Ele diz o seguinte em uma delas: apoiarei Rogério Marinho para a presidência do Senado, nada contra o senador Rodrigo Pacheco, meu voto será a favor da oposição firme ao governo do PT. Sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o país, com economia liberal, políticas sociais e combate à corrupção. Ele continua, viu, ainda falando. O apoio ainda se faz em respeito à opinião majoritária dos eleitores paranaenses. Não foram poucos os que me pediram esse posicionamento. Registro a admiração ao senador Girão, um dileto amigo, mas hoje é o senador Marinho quem tem melhores condições de construir a maioria. Basicamente foi isso que o Moro postou nas redes sociais aí, no Twitter, hoje mais cedo. E Pedroso, a gente vendo todas essas posições, é muito engraçado ver político falando que agora para escolher presidente do Senado o voto é secreto, né? Na hora de apoiar governador, presidente, apoiar colega em outros cargos, nossa, todo mundo corre para declarar o voto. O nosso voto também é secreto. O meu, o seu, eleitor. Mas nessa hora, o político adora ficar dizendo que vai votar nesse ou naquele para garantir uma fatia de apoio. Nessas horas que ele pode se indispor ou pode de alguma maneira atrapalhar o jogo político, ele se cala e dá essas notas aí de politicamente correto, de politicamente certo e direto. Mas uma coisa é clara nessa eleição do Senado, a gente sabe que o Rodrigo Pacheco engavetou ou pelo menos sentou em cima de muito assunto importante nos últimos meses e nos últimos anos. Recolocá-lo ou escolhê-lo novamente indica que o político quer manter a mesmice de sempre. Tentar buscar uma diferença, não estou dizendo que está certo ou errado, mas busca esse espírito de renovação também, Pedroso. Eu quero separar um pouco, vou começar respondendo essa tua pergunta direta, mas tem outros pontos da notícia que são importantes para a nossa audiência. Então, buscar essa renovação pode significar para os senadores o seguinte, Escola. Muitos dos parlamentares que compõem o Senado, eles estão absolutamente chateados com a forma de condução do Rodrigo Pacheco, porque eles entendem que o Senado ele se apequenou durante a sua gestão, porque muitas vezes os senadores não percebiam ali um protagonismo tão grande. Veja só, a gente tratou da notícia do Arthur Lira e o Arthur Lira como um grande fiel dessa balança, o que faz com que inclusive a percepção desses senadores de que a Câmara ganhou um espaço maior, uma visibilidade maior do que o próprio Senado. Daí quando eles ainda confrontam em relação ao que aconteceu na relação com o Supremo Tribunal Federal, essa situação fica ainda mais grave. Então tem senadores
senadores, fazendo o seguinte cálculo, escola, que vale a pena você ter ali um senador mais firme, de oposição, inclusive, que seria o caso do Rogério Marinho, porque isso daria um peso maior para a Casa Alta, como eles chamam, né? A Casa Revisora, que é o Senado Federal. Então eles têm buscado ali, muitos deles querendo inclusive esconder esse voto, querendo não deixar ele público, porque eles não querem se indispor. Eles falam que não querem se indispor com o seu colega, mas na verdade essa indisposição vai mais longe. Eles não querem se indispor ali com o Palácio do Planalto, que tem feito uma campanha absoluta, tem feito uma campanha intensa, vamos colocar assim, para o Rodrigo Pacheco. E não somente ele, alguns jornais, alguns colegas jornalistas têm dito que inclusive o próprio Alexandre de Moraes tem feito ali uma defesa do nome do Rodrigo Pacheco. Hoje, o Pacheco, de fato, é o grande favorito, inclusive por estar na cadeira de presidente. Ele tem uma série de instrumentos, uma série de artifícios que ele pode utilizar para poder facilitar a sua eleição. Então, uma reversão seria uma surpresa, mas nos últimos dias o Rogério Marinho tem conquistado, por exemplo, ao exemplo do Sérgio Moro, ele tem conquistado muitos apoios justamente à sua causa. Agora, por fim, eu quero deixar muito claro para os ouvintes que alguns políticos, senadores, às vezes eles escondem essa questão do seu voto com esse argumento de que o voto é secreto. Pera lá, uma coisa é o voto do indivíduo, escola, tá? O seu voto, o meu voto, que a gente tenha a possibilidade do voto ser secreto para que a gente não sofra nenhum tipo de pressão, tá? Para que ninguém seja constrangido a votar em um candidato por um empregador, seja constrangido a votar pelo namorado, cônjuge, parceiro, pressão social, ou seja, para que o eleitor ele exerça seu direito de forma livre e independente. Agora o parlamentar é outra coisa. Peraí, ele foi eleito para representar, ele é um representante. Quando ele opta em não tornar pública a sua posição, ele está impedindo que ali os seus eleitores façam o accountability, sabe? O escrutínio, né, fundamental para saber se ele está votando conforme os interesses desses eleitores. Então, essas notas e tudo mais, essa nota sabonete, ela está errada. O Sérgio Moro mostrou por essa nota que ele veio de fato para ser um senador com uma posição um pouco diferente. Ele está tomando lado. Então, somente isso já mostra um comportamento diferente. Vamos esperar qual deles vai de fato ali ser mais forte. O que eu tenho apostado é o seguinte, tá? O Flávio Arnes, até com essa ida para o PSB, a tendência é que ele esteja alinhado ao Rodrigo Pacheco. E o Oriovisto, o que se espera, ele já foi oposição no passado a parte desse grupo do Senado, que ele pode sim, de alguma forma ou de outra, se alinhar ou com o Rogério Marinho ou com o Girão. Eu acho que a gente pode aguardar e ver. Você deu uma risada, né, que o PL apoiou o Rogério Marinho, mas essa risada, escola, ela pode ser mais intensa porque o PSD ainda, pode ser que faça, ainda não declarou o apoio ao Rodrigo Pacheco, que é o partido dele. Então eles ainda não fecharam a questão dentro do próprio PSD. Então essa eleição do Senado ainda vai dar o que falar. E a gente tem que ficar de olho, claro, porque isso muda também os rumos de muitos assuntos que dizem, ou pelo menos que afetam a nossa vida.